para estarmos juntos agora, tá bom? Vamos lá, Beatriz, vai ter? Papai? Criançada, que bom que nós estamos aqui para adorar o Papai do Céu. Que bom que você pode assistir nossos cultos tão bem organizados, abençoados por Deus. E eu quero agradecer tanto vocês. Acabamos de ouvir uma bela música de adoração ao Senhor de uma família, com participação de crianças. E quantas crianças poderão estar participando também como você. Eu espero que você receba neste encontro aqui, neste programa, todo o cuidado do Papai do Céu para com sua vida. Eu quero dizer que estamos com muita saudade de vocês. Eu quero dizer que Papai do Céu ama vocês, Jesus Cristo ama vocês e nós amamos vocês. Amém? Vamos orar ao nosso Papai do Céu. Feche seus olhos e vamos buscar a direção de Deus para este culto. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esta noite. Agradecemos porque agora temos um culto para os nossos juniores. Agradecemos por esta equipe dos conectados. Agradecemos pelo teu grande amor. Pai, que a palavra do Senhor chegue nesta noite aos nossos corações. E que teu nome, ó Deus, seja tão glorificado aqui. Em nome de Jesus oramos ao Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, conectados, celebrando Cristo. Celebrai
Se estou feliz, Ele sorri comigo. Se estou confuso, Ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem Ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que o meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, e nada faltará. Ele é o meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar. Deus cuida de mim. Pai nosso, muito obrigado por mais uma vez que estamos aqui para adorar o Senhor. Muito obrigado pelas pessoas que louvaram a Ti, muito obrigado pelas crianças que estão em casa agora louvando ao Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe a palavra, que a Marinês consiga, ó Deus querido, transmitir uma mensagem para as crianças e que as crianças possam aprender algo, ó Pai, algo a mais a respeito de Ti, algo mais a respeito da Sua palavra. Esteja conosco, abençoe a nós, abençoe as crianças que estão agora, que vão ouvir a palavra. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos. Graça e paz. Que bom estar aqui para falar com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para continuar adorando o nome do Senhor Jesus, a nossa razão de viver. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, eu gostaria de convidar você para lembrar-se de duas coisas muito importantes. A primeira delas, nós nunca podemos esquecer de que eu e você somos pecadores e precisamos muito de Jesus. Desesperadamente precisamos de Jesus. Mas a segunda coisa que eu quero que você se lembre, e é a mais importante, eu quero que você se lembre quem é Jesus. Para isso, você irá ouvir algumas frases falando a respeito dele. Quem escreveu essas frases foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Jesus é a figura central do universo. Jesus é a figura central da história. Jesus é a figura central da igreja. Jesus é a figura central da terra. Jesus é a figura central do tempo. Jesus é a figura central da eternidade. Jesus é o Alfa e Ômega, princípio e fim. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o
o Príncipe da Paz. Ele é o Rei de Israel. Ele é Pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. E hoje nós vamos falar dessa afirmação de Jesus. Eu sou a porta. Antes, eu quero convidar você para que nós possamos ler a palavra do Senhor que está em João 10, do versículo 1 até o versículo 10. Abra sua Bíblia ou acompanhe aqui na nossa tela. Acompanhe que o André, o nosso querido André, estará fazendo essa leitura conosco agora. João 10, de 1 a 10. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Ele as leva para fora do curral. Quando todos estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair, achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida completa. Amém. No texto que acabamos de ler, Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor. E também ele nos compara às ovelhas. Todos aqueles que seguem a Jesus são comparados às suas ovelhas. E como são as ovelhas? Vocês sabem? As ovelhas são animais muito dóceis, são mansos, são incapazes de tomar conta de si mesmos. Eles dependem totalmente do pastor. Depende do pastor para se alimentar, para se abrigar, para comer. Elas enxergam pouco e por isso estão sujeitas a cair, a se machucar e até se perder. Quando a sua lã começa a crescer muito, é preciso que o pastor corte aquela lã, porque senão ela vai ficar tão pesada que ela não será capaz nem mesmo de andar. As fêmeas necessitam de ajuda do pastor para ter os seus filhotes. Se ela cair e ela se virar de pernas para cima, ela não é capaz nem mesmo de se levantar sozinha. Meus amigos, as ovelhas praticamente não sobreviveriam sem pastor. E eu me lembro de uma palavra de Jesus a respeito disso. Certa vez, enquanto ele caminhava por Jerusalém, ele viu a multidão. Ele olhou para eles e Jesus teve compaixão deles. Sabe por quê? Eles pareciam ovelhas sem pastor. Jesus está afirmando que eu e você dependemos dele. Ele quer nos mostrar o quanto nós somos frágeis, mas ele é o poderoso pastor. Mas por que
que será que Jesus disse essas palavras àquele povo? Vamos entender. Era um sábado e Jesus estava caminhando pela cidade com seus discípulos. Jesus encontrou um cego de nascença, isto é, tinha nascido cego. Jesus curou o cego. Na época de Jesus, os judeus seguiam a lei de Moisés. E na lei de Moisés, ninguém poderia fazer trabalho algum no sábado. Então, isso foi um problema para Jesus. Mas as pessoas que conheciam aquele cego duvidaram, tiveram dúvidas de que realmente era ele. Será que é aquele cego que a gente conhece? Perguntaram para ele: como você está enxergando? Ele respondeu: foi Jesus que me curou. Ele fez um lodo com as suas mãos, passou nos meus olhos, mandou eu lavar o rosto, eu lavei o rosto e agora estou vendo. Aquelas pessoas ficaram meio desconfiadas dele. Então eles levaram aquele homem até os fariseus. Os fariseus eram os líderes religiosos daquela época. Eles eram considerados pastores daquela época. Diante dos fariseus, eles perguntaram para aquele homem o que tinha acontecido. Ao ouvir a história, eles ficavam cada vez mais furiosos e perguntavam novamente: mas como foi? Quem foi que curou você? O homem que tinha sido cego respondeu: que adianta eu repetir a mesma história? Vocês não acreditam no que eu estou falando. Aqueles fariseus disseram para o cego: esse homem que você está falando que te curou, ele é um pecador. O cego respondeu: se ele é um pecador, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Os fariseus ficaram tão furiosos que xingaram aquele homem e os expulsaram dali da sinagoga. Jesus ficou sabendo do que havia acontecido. Ele percebeu que aquele homem estava sozinho por causa da sua fé nele. Isso poderá acontecer com você também. Em algum momento da sua vida, você poderá ficar sozinho. Você poderá ser excluído de algum grupo por pertencer a Jesus, por afirmar que Jesus é o Senhor, o Salvador. Mas você não está sozinho, porque Jesus, ele vai até você, como foi até aquele homem, e teve uma conversa com ele. Durante a conversa que Jesus teve com o cego, Jesus disse para ele que existem dois tipos de cegos. Aqueles que nasceram cegos de nascença, aqueles que não podem ver a luz do dia, mas existem também aqueles que não podem enxergar as coisas espirituais. E eles pensam que sabem tudo. Eles pensam que enxergam, mas eles não enxergam. E esse era o caso dos judeus. Para que os judeus pudessem entender, Jesus contou-lhes uma história sobre um pastor e as suas ovelhas. Antes de continuar, deixe-me te explicar uma coisa muito importante. Na época de Jesus, havia dois tipos de apriscos. Você sabe o que é um aprisco? Um aprisco é um curral, como a gente conhece hoje. Um lugar onde as ovelhas, os animais ficam protegidos. Eles podem passar a noite ou então na época do inverno também. A história que ele conta da história de um aprisco, do seu pastor e das suas ovelhas. O primeiro aprisco era um aprisco, um curral comunitário. Os pastores de toda a região podiam levar suas ovelhas para lá, para que elas ficassem lá dentro protegidas. Tinha um porteiro, o porteiro abria a porta e o pastor conduzia suas ovelhas para dentro daquele curral. O porteiro vigiava as ovelhas durante a noite. Mas também o outro tipo de aprisco, de curral que existia, era quando os pastores estavam no campo com as suas ovelhas e era verão. Então, ao invés de ele voltar para o curral, para a cidade, os pastores construíam
os seus próprios currais ali mesmo, lá no campo. Recolhia algumas pedras improvisadas e ele fazia ali um lugar para que as suas ovelhas ficassem protegidas à noite. Só que tem uma coisa muito importante: não tinha porta. O objetivo do curral é justamente proteger as ovelhas de lobos ou outros predadores, inclusive os ladrões, que podiam vir, pular o muro e entrar para roubar as ovelhas. Bom, eu acabei de dizer para vocês que esse curral que era feito pelo pastor no campo não tinha porta. Será que essas ovelhas estão protegidas então? Pois é. O pastor sabe muito bem como proteger as suas ovelhas. Então, ele se posicionava na porta. O pastor, ele sentava naquela porta e ali ele ficava. As ovelhas, ele as conduzia para dentro do curral, sentava ali na porta. Ninguém ousaria passar pelo pastor para entrar naquele curral. As ovelhas só podiam entrar ou sair se passassem pelo pastor, que era a porta. Por isso que nós estamos falando da porta. A porta que eu quero falar para vocês nessa noite é Jesus. Vamos voltar ao texto de João, capítulo 10, versículo 1 até o 10. Como já vimos acima, Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor. Nesse momento, Jesus está se comparando aos fariseus, considerados os pastores daquela época. Vocês lembram da história do cego que eu lhes contei? Pois é. Os fariseus não agiram como pastores em relação a ele. E os fariseus ainda tinham feito um trato de expulsarem da sinagoga qualquer pessoa que afirmasse que Jesus era o Cristo. Jesus diz: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e um bandido. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para o pastor, porque ele o conhece. Aqui Jesus comparou os ladrões com o pastor. Mas Jesus também disse que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Ele as chama pelo nome e ele as leva para fora. Então, eu fico imaginando aquela cena. O pastor na porta, chamando o nome de cada uma delas. E elas eram reconhecidas por alguma coisa, um jeito dela de ser. Por exemplo, a branca, branquinha, aquela que era mais brava. Oi, nervosa! Então, assim, o pastor chamava cada uma das suas ovelhas pelo seu nome. Ao ouvir o seu nome, elas iam saindo, uma após a outra, para fora do curral. Jesus é o bom pastor. E ele também chama você pelo seu nome. Ele diz: André, Beatriz, Maitê, coloca seu nome aí. Jesus chama você pelo seu nome. No versículo 4, nós podemos ver Jesus afirmando que o pastor das ovelhas, quando ele as conduz para fora, ele segue na sua frente. O pastor vai à frente e as ovelhas estão seguindo o seu pastor. Eu disse a vocês no começo que Jesus nos compara às suas ovelhas. E ele é o pastor. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem é que vai à frente das ovelhas? Muito bem, Jesus. Jesus afirma que as ovelhas, elas nunca vão seguir um desconhecido. Ovelhas fogem dos desconhecidos. As ovelhas não vão atrás de quem elas não conhecem. E lá nesse curral, tinha muitas ovelhas, como eu disse para vocês. Mas elas sabiam qual era o seu pastor. Se outro pastor chamasse pelo seu nome, elas não atenderiam.
ovelhas só seguem a voz do seu pastor. Jesus fez essa comparação para ajudar os fariseus a compreender o que ele estava querendo dizer. Mas ninguém entendeu o que ele dizia. Isso que diz a palavra. Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta das ovelhas. O que isso significa? Significa que Jesus é a única maneira de entrar no verdadeiro aprisco, no curral. Isso quer dizer que você pode entrar no aprisco por meio de Jesus Cristo. Este aprisco do qual eu estou falando é a igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja. Existe essa igreja verdadeira? Sim, ela existe. E fazem parte dela todos aqueles que entraram pela porta, que é Jesus. Esses se tornaram as ovelhas do aprisco da igreja de Jesus. Você pode fazer parte do aprisco que você quiser. Mas se você quiser fazer parte do aprisco de Jesus, da igreja de Jesus, você terá que entrar por ele. Se você quiser conhecê-lo, se você quiser conhecer a Deus, você tem que passar por ele, porque ele é a porta. Todas as suas ovelhas passam por essa porta. Você crê que Jesus é o único e verdadeiro meio de você se achegar a Deus? Mas Jesus ainda diz que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões. Jesus queria dizer que essas pessoas estavam pregando algo que não era verdadeiro. Essas pessoas estavam enganando o povo. Ainda existem essas pessoas hoje que falam coisas que não são verdade a respeito de Jesus. Algumas pessoas pensam que por elas ser boas, eu não faço mal a ninguém, eu sou tão bom, eu vou à igreja todos os domingos, eu só faço bem para as pessoas. Elas pensam assim porque são ensinadas errado. E era sobre isso que Jesus estava falando, que existem pessoas que não são verdadeiras. Muitas pessoas ainda negam que Jesus é o Cristo, o Messias enviado ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Você acredita que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo? No versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Não basta acreditar que Jesus é o único meio para ir a Deus. Não basta acreditar que Jesus veio para salvar o mundo. Você precisa entrar por essa porta que é Jesus. A Bíblia nos diz que todos nós nascemos em pecado. E eu me lembro de uma vez que eu estava contando essas histórias, conversando sobre esses assuntos com algumas crianças. Um menino de 9 anos olhou para mim e disse o seguinte: professora, eu não tenho pecados, eu não faço nada errado. Confesso para vocês que eu falei, e agora? Mas eu pensei dentro de mim, Jesus, Espírito Santo, tenha misericórdia desse menino agora. E eu convidei esse menino e as outras crianças que estavam na sala a olharmos a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e carecem e precisam de Jesus. Li o versículo, olhei para aquele menino e disse para ele: a Bíblia diz que todos pecaram. Você é a única pessoa, então, que não pecou, de acordo com a palavra de Deus. O menino ficou em silêncio. Todas as crianças ficaram em silêncio. De repente, esse menino ficou parado, olhando e pensando. E de repente ele olhou para mim e disse: professora, eu sou um pecador. Meus amigos,
Eu creio que o Espírito Santo, naquele momento, mostrou para ele quem ele é, quem ele era. Então, naquela noite, aquele menino ouviu a palavra e ele creu em Jesus. Eu quero dizer a você, nós estamos em duas situações. Ou nós somos pecadores perdidos na escuridão, longe de Deus, afastados de Deus pelo nosso pecado, fora do aprisco, fora da igreja de Jesus, fora da proteção de Jesus, sujeitos à morte e ficarmos longe de Deus para sempre. Ou nós somos pecadores também, mas esses lavados no sangue de Jesus são aqueles que acreditam que Jesus é o seu Salvador e que um dia creram em Jesus e por um milagre Deus os transformou e tem sustentado eles no seu aprisco, dando a eles todo o seu cuidado. Não há alternativa para mim e para você. Não há alternativa para nós fora do aprisco de Jesus. E para isso, Jesus é a porta. E você? Onde está? Dentro do aprisco ou fora do aprisco? Jesus veio para te dar vida. Todo aquele que acredita nele recebe a vida dele. A vida que ele te dá, ele diz que é completa. Isso significa que é uma vida de amor, de esperança, de paz, de verdade, de descanso e muito mais. Atualmente nós estamos vivendo um tempo muito difícil, de muitas incertezas. Talvez você na sua casa pense, quando isso vai passar? Quando eu vou poder ir para a escola? Quando eu vou poder sair com os meus amigos? São tantas incertezas. Eu quero dizer a você, a sua vida está nas mãos do seu pastor. Você é frágil, mas eu te protejo. E o mais importante, se você é minha ovelha, eu te dei a vida que dura para sempre, a vida eterna. Agora você é meu. Você está nas minhas mãos e da minha mão ninguém vai tirar você. Você faz parte desse rebanho? Você é uma ovelha de Jesus? Você já entrou por essa porta? Tem um jeito de você saber. As ovelhas são aqueles que ouviram a voz do seu pastor e o seguem. Não importa onde você está. Se você ouviu a voz do seu pastor e creu em suas palavras, você está seguro. Você está do lado de dentro do curral. Você está protegido pelo seu pastor. Mas talvez você tenha percebido que você ainda não faz parte das ovelhas de Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, como aquele menino, meu amigo, naquela noite, creu em Jesus, você também pode crer. E isso fará de você uma ovelha desse aprisco, uma ovelha do Senhor Jesus. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração nesta noite. Entregue-se a Ele. Viva nele. Em nome de Jesus. Pai, obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos hoje ouvir a Tua voz dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta que, se você passar por mim, você vai encontrar uma vida abundante, uma vida de paz e de segurança. Pai, eu te louvo, porque o Senhor tem nos alcançado com o teu amor, com a tua bondade, com a vida do seu Filho. E eu te peço em nome de Jesus, que se houver alguma criança, algum junior, algum adulto que esteja nos ouvindo e que ainda não entendeu essa palavra, eu te peço, Senhor, revela essa palavra
a cada coração. Obrigado, ó Deus, por podermos estar aqui nessa noite e te louvar e engrandecer o teu nome, pois tu és digno. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Que vocês tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.